Bom dia a todos, caros alunos, colegas pastores, teólogos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à instituição STBnet por ter me confiado essa tarefa, que no meu entendimento é uma tarefa difícil. O tema também é um tema que o quanto ela é um tema que me dá mais responsabilidade, eu me sinto mais sob essa responsabilidade, e também por via online essa aula, né? Então, são coisas que nós estamos aos poucos nos acostumando, tá? Então, nós temos aqui um texto, e esse texto é um texto que está num livro, que só tem uma página, é um capítulo só, né? E eu gostaria de começar com uma leitura desse livro, né? É lá no livro de Judas, quando ele escreve, diz o seguinte: Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Então, o livro de Judas é um livro que só tem um capítulo, eu estou no verso 3, e pelo que eu vejo, havia já uma preocupação aqui no apóstolo acerca do que iria acontecer com a igreja ao longo da sua história, ou talvez já estivesse acontecendo no período dele, ele já estivesse vivenciando, porque pelo que o livro nos leva a entender, já havia aqui um corpo de doutrina, de ensinamento, e a epístola de Judas é uma advertência acerca daqueles falsos ensinamentos ou falsos mestres, falsos mestres que poderiam surgir para tentar aviltar a graça de Deus. Então, nós vamos voltar de novo nesse texto, mas eu gostaria aqui de estar dividindo com vocês o seguinte: seria interessante nós olharmos um pouco para trás e ver o que aconteceu nos últimos 100 anos, isso de uma maneira muito rápida, né? Porque nós vamos nos concentrar no que vai acontecer, que movimento é esse, qual o caminho que nós vamos ter que trilhar a partir dessa pandemia. Então, eu faço uma leitura do século XX, do século XVIII para o século XX, XIX para o século XX, por quê? Porque houve muitos acontecimentos. A própria virada do século, do XVIII para o XIX, foi recheado de muita expectativa. E nós também tivemos a virada do século, do 20 para o 21, e nesse século 20 foi assim muito marcante, porque nós vamos ter aí umas 2 guerras mundiais, e a gente precisa entender melhor como foi que os teólogos se posicionaram diante esse contexto todo. A pergunta que eu faço é, com todos esses acontecimentos que tiveram aí, os teólogos que construíram a teologia nesse período foram ou não influenciados pelos acontecimentos que nós agora acabamos de estar elencando para vocês? Então, o tema nos leva a pensar e nos limitar ao ensino da teologia como um estudo da ciência no pós-pandemia, e o ensino religioso em si já é complexo. Então, aqui, na verdade, eu estou vendo 2 temas, a educação teológica e o ensino religioso. Nós poderíamos dividir isso e falar de cada um deles, porque o ensino religioso em si já é um pouco complexo, porque envolve outras áreas e outros departamentos. Mas, como nós estamos aqui diante de um público que fala a mesma linguagem e é um público acadêmico de igreja, pastores, então eu vou me concentrar
e de formação de pastores, eu vou me concentrar apenas no ensino teológico. Por isso, a ideia aqui é uma exposição mais, vai se concentrar nesse momento. Eu tenho aqui alguns slides que eu sei que depois isso pode ser distribuído com vocês. Então, o livro de Judas, voltando aqui rapidamente, com um único capítulo nos mostra acerca de uma batalha que nos é comum, a fé que professamos. Me chama a atenção essa questão da batalha, porque, e também a maneira como ele escreve, né? A fé que nos é comum. Então, nós compartilhamos com uma mesma fé, e essa fé, ela não foi tão fácil para ser processada, né? Porque todos nós temos, ou muito ou pouco, um conhecimento de história da igreja, e a gente sabe o quanto foi difícil e foi uma luta nós chegarmos até aqui. Então, pensar a teologia não é uma tarefa tão fácil, em razão do próprio objeto que ela investiga. E o objeto que a teologia investiga não pode ser, como é que eu diria, analisado, né? Nós não podemos levar para um laboratório, não é uma matéria da razão, embora a razão tente entender a fé. Então, que isso fique bem claro. Por isso que há controvérsia em relação à definição da teologia, se ela é uma ciência ou se ela é um estudo. Então, pensar a teologia é algo que nós aprendemos segundo as Escrituras. Então, nós nos pautamos nela. E as Escrituras é uma matéria, é um conteúdo de fé. Bom, então, antes de nós vermos o lugar da teologia que vai ocupar, ou o lugar que ocupa no contexto atual, é interessante te mostrar, portanto, esses 100 anos, né, o que aconteceu. Mas antes disso, eu já queria adiantar uma coisa aqui para vocês, né? Até para a gente poder ficar mais e aguçar mais o interesse dos irmãos. Então, antes de nós falarmos, eu vou falar muito rapidamente de algumas coisas que se destacaram. Mas eu já diria aqui que o curso de teologia, após essa pandemia que nós estamos, ou no final dela, nós não sabemos, a teologia, o estudo da teologia, ele se faz necessário. Então, o estudo teológico, ele é uma necessidade nesse período de pós-pandemia, e eu vou já explicar por quê. Mas antes, vamos olhar um pouco para a história. Querido, nos últimos 100 anos, né, os homens sempre tiveram aquela expectativa, né, de construir algo que pudesse também fazer uma relação com o que estava acontecendo no mundo. É muito complicado você dizer, não, esse foi influenciado por isso ou por aquilo. Mas o certo é que algumas teologias surgiram nesse período, né? E essa teologia, esse conjunto de estudos que aconteceram nesse período, nós vamos chamar de teologia contemporânea. É o nome que nós damos. Tá? O século XVIII para o século XIX era comum na academia, aliás, o que estava permeando esse período na academia teológica era um movimento que a gente chama de movimento liberal. Então, era o que permeava essa virada de século. Mas esse movimento liberal, ele estava com os dias contados, porque vai surgir um teólogo, que eu vou já estar falando sobre ele. Esse movimento liberal, ele estava com os dias contados, porque vai surgir um teólogo chamado Karl Barth. O Karl Barth, que viveu entre 1886 e 1968, né? Ele morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Ele inaugura uma nova ordem no cenário teológico.
há muitos autores, existem autores que dizem que o Karl Barth, ele foi um teólogo liberal. E isso realmente não está de todo... É uma colocação que faz um certo sentido, porque ele foi um dos homens que teve bons professores e todos os professores dele eram teólogos liberais. Mas ele mesmo confessa algo estava inquietando o coração dele. Algo estava incomodando. Ele viu que ele era jovem ainda, ele viu que o liberalismo teológico ele foi trincado com a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aí um momento onde de uma intervenção, o teólogo ele fica incomodado e, sobretudo, porque foi feito um manifesto em favor da guerra e nesse manifesto ele viu nomes muito importantes, os quais ele admirava, e dentre eles o seu professor Adolfo von Arnack. Então ele ficou muito decepcionado com isso, e o movimento teológico, ele então fica trincado, sobretudo o movimento liberal que era comum, como eu já disse para vocês. Então, o Barth, veja bem, o que ele vai fazer? Ele vai, por isso que eu digo que muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos pesquisadores, muitos teólogos, veem ele como um teólogo liberal, porque a fonte dele foi o movimento liberal. Agora, o que ocorre é, com esse evento da Primeira Guerra Mundial e também desses líderes, desses professores terem feito esse manifesto em favor da guerra, ele ficou um tanto decepcionado. Então, ele traz a Bíblia para o discurso teológico. Por quê? Porque a teologia liberal, por conta do método da crítica alta, a tendência era olhar a Bíblia do ponto de vista racional, né? De uma metodologia racional. Isso trouxe e traz problemas até hoje. Então, eu digo aqui que o Karl Barth, ele traz a Bíblia para o contexto teológico. Então, há um rompimento com esse movimento, que também é chamado de movimento racionalista, né? E ele resgata a teologia neo-ortodoxa. Cabe aqui uma explicação, queridos. Quando nós falamos de teologia ortodoxa, aliás, ele resgata a teologia neo-ortodoxa. Entendeu? Por quê? Porque quando nós falamos de teologia ortodoxa, nós estamos falando dos primeiros passos que a teologia ela teve, começando pelos pais da igreja, com a patrística, certo? Só que, veja bem, com a reforma protestante, houve um rompimento com essa escola, e aí começa um novo movimento teológico chamado de neo-ortodoxia, tá bom? Então, precisamente começou com João Calvino, a neo-ortodoxia. Portanto, aquela teologia patrística que acompanhava a igreja até a reforma protestante, que também tem um nome, escolástica, patrística, enfim. Aqui, em Calvino, ela passa a ter esse nome de uma neo-ortodoxia. Então, o Karl Barth, ele vai trazer a neo-ortodoxia, ele volta para a neo-ortodoxia. Então, já expliquei o que seria. E ele vai chamar, a teologia dele é uma teologia dialética. Para a gente entender bem o que ele chama de teologia dialética, nós também teríamos que ver um texto na palavra de Deus aqui, queridos. Então, veja bem, o que seria uma teologia dialética para ele? Na visão de Barth, teologia dialética, eu diria que se resume no versículo 10 do livro de Efésios. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, Jesus,
na visão de Barth, ele vai fazer essa ponte entre o Deus transcendente e nós humanos. Então, essa ponte é feita através de Cristo que congrega a todos. É isso que ele vai chamar de teologia dialética. Isso. Então, a teologia segue o curso com outros autores e no meio de muitas mudanças que o mundo estava vivendo, né, onde a neortodoxia vai dar o lugar ao que a gente vai chamar, vai surgir uma outra, dentro dessa neortodoxia, uma teologia chamada de realismo cristão, e foi desenvolvido pelos dois irmãos Niebuhr, e ele faz, esses irmãos também, alguns dizem, eles foram teólogos liberais, mas eles mesmos criticam a teologia liberal. Então eles estão indo por um caminho mais, uma teologia mais pragmática. E eu gostei de uma das frases que ele diz, até mesmo para dizer que ele não era um teólogo liberal. Um Deus sem ira, abre aspas, um Deus sem ira, que conduziu o homem sem pecado para um reino sem julgamento e pela ministração de um Cristo sem cruz. Fecha aspas. É uma crítica que ele faz ao movimento liberal. Realmente, um Deus sem ira, porque onde é que ele está? Porque tudo passa a ser analisado sob uma outra ótica, entendeu? Então, essa frase, ela sintetiza bem, não sei se tem algum teólogo liberal aí me assistindo, mas essa é a palavra, é a frase que mais traduz na minha concepção o que seria essa teologia liberal. Aí, vai aparecer dois teólogos muito importantes nesse período desses 100 anos. Um deles é o Rodolfo Bultmann. O Bultmann, esse sim, eu posso dizer para vocês, foi um teólogo liberal, né? E tanto ele quanto o Karl Barth, eles tiveram uma influência. Então, veja bem, isso é importante observar. Voltando aqui rapidamente para o Karl Barth. O Karl Barth, ele se sente, assim, frustrado em relação a essa guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e que foi, até os líderes, os professores dele fizeram um manifesto em favor da guerra. Ele também teve um contato com um dos filósofos que é considerado o pai do existencialismo. Então vamos falar rapidamente aqui, porque o Bultmann também tem uma influência em relação ao Kierkegaard. Kierkegaard foi um protestante, né? Mas ele vai contra a igreja, contra a organização até de igreja. Ele faz uma crítica muito grande ao cristianismo, porque o cristianismo ele passou a ser um estudo muito fechado e que impede, que não necessariamente você precisa ter fé para você estudar teologia. Isso é uma das coisas que o Kierkegaard ele vai falar. Mas o Kierkegaard ele traz algo que diz respeito à questão da experiência pessoal de todos nós, o que nós vamos chamar de subjetividade. Então ele sai, portanto, da objetividade, ele faz uma crítica à teologia enquanto uma teologia objetiva, e aí ele se apoia aqui numa reflexão, não vou dar o nome de teologia, voltado mais para a subjetividade. Subjetividade que é a tua experiência pessoal e as tuas vivências em relação a Deus, em relação a tudo. E o Karl Barth também faz uma frase muito interessante que me chama a atenção. Ele foi influenciado pelo Kierkegaard, mas ele diz algo. Todo bom estudante de teologia tem que estudar Kierkegaard, passar pela escola dele, ficar um tempo lá e sair, e não voltar mais na escola dele. Eu gostei muito dessa frase. Então, assim, olha, todo bom estudante de teologia tem que conhecer Kierkegaard. Estude, fique lá um período,
saia de lá e não volte mais. E depois ele vai explicar, e eu entendo por que ele vai... Aliás, ele vai dizer assim, por quê? Porque o Kierkegaard não fala da igreja, não fala da comunidade, porque é na igreja, na comunidade, é no culto que a teologia ela se torna uma vivência de vida. Então, ele vê que isso foi uma grande lacuna no pensamento do Kierkegaard. O Bultmann, ele foi também uma pessoa que foi influenciada, e o Bultmann ele vai muito mais, né? Ele vai criar um método, né? Por meio do método racional, onde ele vai desmistificar, né? Tem até um nome, desmitologização, é um método dele, porque tudo na Bíblia ele via como algo, como mito, e que você teria que eliminar todos os mitos das Escrituras para você chegar na sua essência. Mas não é, isso foi muito forte. Ele cria também uma teologia chamada, né, teologia existencial. Essa teologia existencial, inspirada lá no Kierkegaard e no Heidegger, que é um outro filósofo que também ele vai ter muita influência na teologia existencial. O Bultmann, queridos, ele faz essa teologia, depois ele diz uma coisa, depois ele tenta consertar, mas ele fala que a teologia existencial é uma teologia voltada para essa experiência humana, essa experiência de vida, essa vivência e tudo aquilo que você vive, que também nós chamamos de temporalidade, que são as nossas vivências pessoais. Então você vê aqui que essas teologias que se pautam no homem, elas nos trazem um grande perigo, porque a teologia ela é concentrada no Deus revelado nas Escrituras. E a teologia liberal ela tem esse caminho, né, de trazer a teologia para o homem, né, uma teologia antropocêntrica. Então, o Bultmann, poderia dizer, é um teólogo liberal. Um outro que também assume essa postura é o Bonhoeffer. É muito interessante, e depois dessa fala dele é que eu vou entrar no tema nosso. Então, o Bonhoeffer, ele é um teólogo liberal, e ele foi também, não é que ele fugiu, ele esteve nos Estados Unidos, foi convidado para ser professor nos Estados Unidos, mas ele volta para a Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso também e foi morto, ele foi morto pelos nazistas. O Bonhoeffer, ele vai fazer uma crítica, né? O Deus que nós acreditamos, que os cristãos acreditam, é um Deus das lacunas. O que ele quer dizer com o Deus das lacunas? É o Deus que eu sempre procuro para pedir algo, para preencher uma lacuna. Nós precisamos de Deus para preencher uma lacuna, só que esse tempo desse Deus já estava chegando ao fim. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do período de 1945 em diante. Ele está falando aqui de algo que ainda vai estar e que está por aí, chamada de teologia da secularização. Então, teologia existencial, teologia da secularização, tudo são teologias inspiradas no movimento liberal, e com uma ressalva aqui em relação ao Karl Barth, porque ele faz uma crítica à teologia liberal. E ele não gosta de ser chamado, de ser visto como um teólogo liberal. O que ocorre com o Bonhoeffer é que ele vai contra esse Deus que preenche a lacuna. E nasce daí, dele, poderíamos dizer que ele é o pai da teologia secular. E ele vai dizer o seguinte: o Deus estudado até aqui é um Deus de lacunas. Não mais preenche o espaço para ele no mundo, onde o mesmo alcançou
a sua maioridade. E aí ele vai dizer por quê. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora um advento do progresso da ciência, né? Nós estamos vendo a ciência, também está acontecendo um avanço, uma mudança tecnológica. Depois da Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico só se aprimorou, né? Talvez até esse meio de comunicação, a internet, já deveria estar ali começando, já deveria até ter. Então ele vai dizer que o progresso da ciência e a tecnologia estão fazendo de Deus, desse Deus que nós cremos, um Deus desnecessário. Você sabe o que significa isso? Você tem ideia do que significa isso? Um Deus desnecessário. E aí eu volto naquela minha frase. Então, na verdade, ele diz assim, que o Deus, ele está sendo expulso da terra. Ele não cabe mais no mundo, porque o mundo, ele alcançou a sua maioridade. Então, quem vai escrever daqui para frente a história é o homem. Eu lendo isso, eu me pergunto, qual é o que sobrou para Deus na visão dele? Entendeu? O que é que sobrou para Deus? Quando ele diz aqui que Deus está sendo expulso do mundo por conta da ciência e por conta do avanço tecnológico, eu diria, a teologia pós-pandemia, ela vai trazer Deus para dentro do discurso teológico. Se o Bonhoeffer tirou Deus, entendeu? E criou uma teologia secular, uma teologia que não precisa de Deus, eu estou vendo aqui, nessa pandemia, que nós vamos trazer Deus para dentro da teologia. A pandemia nos traz algumas informações, então agora eu vou entrar no tema que realmente foi aqui proposto. A teologia, ela passa a ser uma necessidade. Entenderam, queridos? Ela é uma necessidade. Muito embora as pessoas dizem que não, mas a teologia, ela se faz necessária. A pandemia nos traz algumas informações ou ideias que precisam ser interpretadas. Primeiro, uma das coisas que a gente descobriu aí nessa pandemia, a ciência é limitada. A ciência, ela não assume mais esse lugar de detentora absoluta do saber e da resolução de todos os problemas. A ciência é limitada e tanto quanto o progresso, o avanço tecnológico também é limitado. Pois, no meio desse avanço todo que nós estamos agora vivendo, nós estamos tendo esse privilégio, de alguma maneira, de viver esse avanço tecnológico e também científico, mas o mundo, essa é a grande verdade, se tornou refém de um inimigo comum que se chama Covid-19. Ficamos refém, essa é a grande verdade. Agora, por que ela é necessária? Porquanto, eu coloquei ali, se para Bonhoeffer Deus foi expulso do mundo, que é a teologia secular, a teologia, a partir de agora, ela tem um dever de trazê-lo de volta. Espero que vocês entendam isso. Então, nós estamos diante de uma responsabilidade, né? Porque a pandemia provocou isso. Vocês vão ver logo, logo. Portanto, a posição é otimista. Por quê? Porque eu escutei nessa pandemia os mais diferentes posicionamentos, colocações, pareceres, e uma delas foi a questão igreja. Será que os irmãos vão voltar para a igreja? A questão teológica, o ensino teológico, como é que ele vai ficar? O ensino teológico, ele vai falir, meu irmão? Ao contrário, eu discordo. O ensino da teologia é o único instrumento de Deus para fazer da igreja, que se pauta nela, ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13
2016. É uma das lições uma das reflexões que eu tiro em relação a nesse período no período pós-pandemia, porque a gente não está fora totalmente dela. Então, se o Bonhoeffer expulsou do mundo Deus, nós temos o dever de trazê-lo de volta. Próximo. Aí, queridos, veja bem, por quê? Eu vou dar aqui alguns tópicos. Por que a teologia ela se faz necessária? Primeiro, a pandemia ela consolida uma forma de se comunicar. Uma forma de se comunicar. Aquilo que era presencialmente assumiu um novo modelo de expor e dividir ideias. Passamos a nos comunicar através desse instrumento que se chama, dessas ferramentas que disponibilizam as redes sociais. Há um lado bom nessa comunicação, eu chamo de comunicação instrumentalizada. Tem algo bom e um lado perverso dessa comunicação em tempo real. O vírus revelou uma pandemia, eu coloco aí entre aspas, de informações, isso é importante aqui salientar, sem termos a ideia clara de onde está a verdade, com quem está a verdade. Então, não bastasse um vírus, mas um vírus de informações que chegam até nós, e às vezes de modo até avassaladora, e a gente não sabe onde está a verdade. Diante do exposto, daqui que eu estou lendo, a teologia, portanto, se faz necessária, mas não para disputar nenhum lugar. A teologia não precisa disputar lugar nenhum. Ela não vai entrar em concorrência com ninguém. Entendeu? Ela não vai ter esse papel. Contudo, ela é necessária para dizer, no meio dessa pandemia de informações, o que ela é, para que serve a teologia, usando esses mesmos instrumentos de comunicação. Ou seja, nós não podemos deixar de fazê-lo, de usá-los. Por que eu digo que ela não vai disputar, ela não está aí para disputar? Porque Deus não precisa, irmãos amados. Quem fez isso no passado foi Tomás de Aquino, Agostinho, para mostrar a teologia, o lugar dela no meio de uma cultura helênica. Esses, também os teólogos liberais, também fizeram isso. Engraçado, nós temos aqui a Alemanha, onde surgiram a teologia liberal, ela teve muito, ela se disseminou e foi nesse mesmo lugar onde nós tivemos aí a origem, começaram essas duas grandes guerras, né? Então, às vezes, na minha interpretação, é que eles vieram para tentar disputar um lugar em relação a outras ciências. A teologia não precisa disso, porque a teologia é o estudo de Deus, e Deus é um Deus em si mesmo. Então, veja bem, uma outra coisa, além da comunicação, ela ser, a partir da pandemia, durante a pandemia, ela se tornou instrumentalizada, nós chegamos a uma outra questão, que tanto o Karl Barth, quanto o Bultmann e o Bonhoeffer, pode ser que eles foram tomados por isso. A subjetividade, ela se impõe no meio dessa pandemia, pelos mesmos meios das redes sociais. Como já vimos, a verdade é a verdade da subjetividade, para os teólogos liberais. A subjetividade, ela tem o seu valor como experiência humana. A minha fé,
a minha maneira de eu me relacionar com Deus é uma maneira que segue meandros diferente de outros. Contudo, queridos, no tocante à revelação, e quando eu falo de revelação, eu estou falando de Bíblia, e quando eu estou falando de teologia, eu estou falando de uma teologia que tem o papel de nos interpretar a Bíblia, a teologia se faz necessária para comunicar a objetividade, né? A objetividade transcende qualquer subjetividade. Nunca minha experiência pessoal, ela pode servir de modelo para todos. E o que nós vimos aí nesse curso de 3, 4 meses, por conta dessa facilidade das redes sociais, foram vários posicionamentos, entendeu? Várias maneiras de expor a sua ideia. Ficou fácil agora. Você vai lá, eu ainda não tenho, mas você vai lá e abre um canal, você cria um canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, e ali você expõe a tua ideia. Então nós estamos diante de um desafio que eu diria que é superar essa subjetividade. Uma das objetividades que a teologia é a sua visão de mundo é no tocante à moral bíblica. Pronto. Isso é uma objetividade, nós não negociamos isso. A moral bíblica, ela é inegociável. Se o candidato ao ministério pastoral, ele não fizer teologia, ele ficará refém de qualquer saber sem elementos necessários para justificar a sua posição. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Um candidato ao pastorado, ou qualquer, nós que vivemos igreja, se nós não olharmos para a teologia como um ensino daquilo que Deus é e dos tratados de Deus e dos projetos de Deus, nós vamos ficar refém de vários posicionamentos que vão surgir, que vão surgir, aliás, que surgiram não surgiram na pandemia, mas eles foram comunicados de um modo avassalador. Eu estou falando do que eu presenciei, Então a subjetividade se impõe de novo, tal como se impôs lá no início do século XVIII para o século XIX e que caminhou no curso do século XX. Estamos entrando agora no século XXI, já estamos no século XXI. E o mundo também mudou, assim como mudou com a Segunda Guerra Mundial, mudou com as Torres Gêmeas, são acontecimentos que mudaram e que a teologia teve que entrou num caminho de ser repensada. Então, as Torres Gêmeas foram para o século XXI, aquilo que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra, foi para o século XX. E agora a pandemia está mostrando o quão vai ser complicado esse mundo que nós vamos ver por aí, logo após a pandemia, porque provavelmente essa não será a primeira, muito embora eu estou falando aqui como homem, como uma pessoa que interpreta o seu tempo, mas eu acredito muito na palavra de Deus, né? Que nós estamos sob a cobertura do Altíssimo. E isso também já foi previsto pelo próprio Senhor e pelo apóstolo Paulo acerca da volta do Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós estamos presenciando, eu chamei ali, é um neologismo, patologização das relações humanas. O vírus, ele revelou também, pelo que eu pude observar, uma situação conflitiva e odiosa em alguns momentos. Pessoas que se colocam como principais atores da verdade,
não procuram um ajuste, né? Para tentar entender essa doença, né? Esse conflito nas relações. Então, ao contrário, esses atores, eu não vou citar aqui nomes, eles se impõem na defesa de interesses de grupos, entendeu? E não com interesse realmente da verdade. A teologia é o único instrumento que pode superar o conflito, queridos. Conflito. Eu acho que cabe à teologia poder criar. Sua proposta, por quê? Porque a proposta da teologia é o Cristo da cruz. E o Cristo da cruz, ele veio reconciliar o mundo a Deus. E nós somos porta-vozes dessa reconciliação. O apóstolo Paulo diz, nós somos ministros da reconciliação. Então, eu vi esse conflito de ideias, ao ponto até mesmo dessas ideias, dos atores dessas ideias, se conflitarem. A teologia, ela pode criar pontes, ela pode criar caminhos. Isso é possível desde que nós sejamos agentes de compreensão, né? Agentes dessa verdade que nós estamos aqui. E isso, quando nós nos tornamos agentes da compreensão, nós damos um nome para isso, que se chama diálogo. O medo. Também nós estamos agora diante de uma patologia de medo. O medo, queridos, é normal, né? Quanto ao instinto de se proteger. É normal. Contudo, ele se torna uma patologia no contexto do vírus que chamamos agora de expectativa de angústia. Aí entra o meu lugar psicólogo aqui, né? A expectativa de angústia, o que ela é? Ela tem como foco amanhã. Nós não sabemos o lugar, nós não sabemos o que vai acontecer. Isso cria um pânico, uma incerteza, um mal-estar. Nós estamos vivendo isso, né? As igrejas abrem, as igrejas não abrem. Vamos abrir com álcool gel, enfim, nós estamos numa... E mais, o trabalho, o emprego. Nós vamos possivelmente entrar numa crise como nós já estamos. Então, nós estamos vivendo uma expectativa de angústia. Neste sentido, queridos, a teologia, ela não pode perder o discurso escatológico dela. Ela não pode perder o discurso escatológico. Quando você fala de escatologia, você está falando de um ramo da teologia que se preocupa com a volta de Cristo. Mas, quando eu falo aqui de discurso escatológico, eu não quero me fixar apenas à volta de Cristo. A volta de Cristo. Mas esse discurso escatológico, ele abrange muito mais. Porque eu diria que a teologia é a ciência da esperança. É a ciência da superação. É a ciência que vai lidar com a certeza. Do contrário da incerteza que provoca medo, a teologia ela vem para suscitar esperança no coração dos homens que nos procuram e que estão na igreja, que estão totalmente perdendo a esperança. Perdendo a esperança. Então, a teologia, nesse sentido, ela é uma plantadora da esperança. Eu diria aqui, não sei se vai ter mais um, eu diria aqui, queridos,
que a teologia como plantadora de esperança, ela se torna uma teologia vivencial. Ela se torna uma teologia prática. Ela, não é que ela vai sair da academia, mas ela vai ter um outro olhar. Nós não vamos sair daqui do curso teológico acadêmicos de Deus. Nós não vamos sair daqui doutores em conhecer Deus. Eu diria que nós estamos apenas no prelúdio daquilo que Ele é, da grandeza do que Ele é para nós. Entendeu? Então nós não podemos perder de vista isso. A teologia se faz necessária agora, porque ela é plantadora da esperança. Tá. Vamos ver? Os tempos mudaram. Aí é uma conclusão. A maneira de se comunicar mudou. Eu fui um dos críticos de redes sociais. Eu devo aqui assumir essa responsabilidade. E quem é que não foi? Quando tudo começou, eu fui um dos críticos. Mas aquilo que eu criticava está sendo hoje um instrumento de você fazer valer, de promover a tua fé, e até com mais facilidade. Tá? Então a pandemia ela foi uma escola, de onde nós inferimos algumas lições. É preciso rever, não o conteúdo teológico. Nós não precisamos rever. Nós não precisamos rever o nosso objeto de investigação. Mas nós precisamos rever a maneira como ela vai ser ministrada. Ela vai ser ministrada. O curso online é uma nova modalidade? Sim, com certeza é uma nova modalidade. Isso a gente já estava sabendo muito tempo atrás. Mas para nós, a teologia é muito novo. A teologia, ela pode ser dividida daqui para frente em 4 maneiras. Tá? Olhando e refletindo. Primeiro, a teologia, ela é uma reflexão do que está acontecendo no mundo. Vai ser aqui, vai ser por meio dela. Não existe outra ciência que se preocupe com esse movimento do mundo. É óbvio que a sociologia vai se preocupar em estudar as relações sociais. A psicologia ganhou força porque ela estuda os conflitos. A psicanálise também. Quantas ciências está surgindo? A neurociência, né? A psicopatologia, tudo isso, elas fazem uma leitura. A ciência enquanto política, tudo isso faz uma leitura do contexto, dos eventos que estão acontecendo no mundo. Tá? Mas a teologia, ela vai muito mais além, porque cada evento que está acontecendo no mundo, ela tem que olhar e ver algum sentido. Isso não é o acaso. Essa pandemia, eu sempre costumo dizer, já disse, se a sociedade, a humanidade, não está fazendo a leitura do que isso está acontecendo, nós temos o dever de fazê-lo. Então eu vejo assim, ela vai olhar, é a lente pela qual nós não podemos jamais deixar de olhar cada evento do que está acontecendo no mundo. A teologia como experiência de fé na comunidade. Então aqui eu volto, quando eu falo sempre de academia, eu estou falando aqui de um corpo, né, que compõe pensadores, pessoas que pensam, né, a academia ou qualquer outra que exista por aí. Mas a academia, ela não se constitui apenas de saber. A academia, ela é relacionamento. E por quê? Porque também nós aprendemos uma coisa nas redes sociais, queridos, por meio das redes sociais. O que nós aprendemos? Olha só, parece um pouco contraditório. Quando nós estávamos entrando numa cultura que se chama a cultura da coisificação,
porque tudo ficou online, tudo ficou muito virtual, nós não ligamos mais alô e sentimos a tonalidade da voz de quem está do outro lado. A gente manda um áudio e encerra ali e a pessoa vai ler e assim. Então nós estávamos entrando numa cultura de uma coisificação, é o que eu costumo dar o nome para isso, mas a pandemia veio revelar algo. Olha só como esse movimento ele é muito curioso. A solidariedade. A solidariedade, nós precisamos ser solidários. A solidariedade, ela veio também, não só o meio de comunicação veio para ficar, mas algo eu penso que veio e que mostrou que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. O Esther Bennett precisa de você. Precisa dos pastores. O seminário é o lugar de se plantar semente. Então, queridos, com todo respeito aos narcísicos intelectuais, entendeu? Mas menos. É agora o momento de nós nos solidarizarmos. A terceira coisa, a teologia, ela é um compromisso com a palavra e não com ideologias. E aqui eu entro na nossa realidade de Brasil, tá? Eu só estou vendo aqui na nossa realidade de Brasil. São muitas as ideias. Então, nós temos uma linha. E a linha aqui, o nosso trabalho é um trabalho que acredita no método da Escritura pela Escritura. Esse é o nosso método. A Escritura que explica a própria Escritura. Eu tenho que olhar a Bíblia com os olhos do Espírito Santo que nos ajuda. Não com os olhos de Heidegger. Não é com os olhos de Karl Barth. Pode ajudar. Não é com os olhos de Kierkegaard. E aí eu digo, você pode até estuda rápido, sai de lá e nunca mais volte. Usando a palavra do Karl Barth. Irmãos, não é por via de Bultmann, pela lente de Bultmann. Nós priorizamos não. Nós enxergamos a Bíblia com os olhos das lentes do próprio Espírito Santo. É o que nós chamamos de teologia ortodoxa. Então não é baseado em qualquer outra ideologia. Claro, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é um compromisso com a revelação da palavra. E a última coisa que eu coloquei 4, dessa necessidade da teologia, a teologia, como eu dissequei anteriormente, ela é esperança no meio de tantas incertezas. Capítulo só diz assim, olha a preocupação desse apóstolo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com cuidado, acerca da salvação que nos é comum. A salvação que nos é comum é a salvação mediante Jesus, entendeu? É mediante a graça, na fé em Jesus. Então ele está preocupado, provavelmente, ele já escreveu ou num contexto onde a graça estava sendo banalizada, ou ele já estava, o Espírito Santo já estava mostrando para ele o quanto que a graça de Deus poderia ser negociada e banalizada como ela foi depois, em quase 1000 anos de história, do ano 400 ao ano 1000, eu não quero aqui entrar no mérito, porque isso daria mais uma aula. Teve bons pensadores, teve boas escolas, mas eu penso que essa palavra, ela está nos chamando nos convocando, nos advertindo
nós temos um compromisso com essa salvação que nos é comum. Aí ele diz, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Portanto, existe uma laboriosa tarefa de manter a salvação que nos é comum, porque, como eu já disse, ela corre risco, queridos. Nós trabalhamos com fé e correu muitos riscos. Nós vimos aí as maneiras de interpretar o mundo e as Escrituras, tá? Então ele chama aqui a atenção, exortar-vos, e ele vai dar um nome, pela fé, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ele vai falar, ele está criticando os falsos mestres ou falsos pastores. Eles são semelhantes, adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam a autoridade, difamam as dignidades. Depois ele vai, eu acho curioso o que ele vai dizer no verso 11. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor. Eles apacentam-se a si mesmos, sem o menor pudor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada as trevas negras. Queridos, eu acredito que só esses versos que eu li aqui, acerca do falso profetismo, acerca dos falsos mestres, para que nós não enveredemos por caminhos, como fizeram no passado, eu acredito que esses versos aqui, esses versos, justificam o estudo da teologia logo após pandemia. E eu diria, queridos, que sem esse estudo, eu defendo isso, mas não eu defendo agora isso, eu já defendo isso há muito, desde a minha juventude, porque eu fui fazer teologia. Então eu diria, meu irmão amado, que não concluir, não fazer ou falar contra a teologia, como muitos aí fizeram, eu diria que é uma falta de ética, é uma falta de sensibilidade, de entender, né, o que é e para que serve a teologia. Queridos, teve antes, e eu já estou concluindo, eu sou muito otimista em relação à igreja. Em relação à igreja, ela é a vivência, ela está embasada na teologia. A teologia é o alicerce. As ideias elas vão vindo, mas aqui está o alicerce. Esse alicerce, eu diria que é um dever. Eu queria, assim, só para terminar, eu estava vendo a secularização da fé. Foi um congresso que teve, onde participou
Papa Bento XVI, antes de ser Papa, juntamente com um dos filósofos contemporâneos que estão aí, eu acredito que ele está vivo ainda, que é o Habermas. E se o Habermas é ateu ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Bento XVI estava ali para se pronunciar a respeito da fé. E o Habermas, nesse simpósio, não sei se foi simpósio ou se foi algum congresso, ele disse uma coisa. Ele falou o seguinte: nunca a fé esteve tão forte, tão vivida de uma maneira intensa do que nos dias atuais. Entendeu? Muito importante essa observação de Deus, ou seja, nunca a fé ou nunca a religião, né, seja qual for, por quê? Esteve tão presente na sociedade secularizada do que em dias antes. E eu vejo isso, irmãos amados, trazendo para nós também, para a nossa realidade. Tem outras religiões, mas eu quero nos concentrar aqui na nossa realidade. Eu não vejo com uma visão pessimista, não. Então, se a fé nunca esteve tão presente, agora, como em outros tempos, nós precisamos fazer a manutenção desta fé dentro de parâmetros, dentro de escolas, as quais nós entendemos como coerentes de serem intérpretes do pensamento de Deus. Agora vocês vão me crucificar. Quem não faz teologia, peca. Quem não faz teologia, peca. Quem vai se preparar para o ministério e não faz teologia, peca 2 vezes. Quem já é pastor e nunca se preocupou, não, porque nós temos pastores que não fizeram o curso, mas têm a oportunidade de fazer. Mas se temos pastores que vão jogar pedras na teologia, eu acredito que pecam 4 vezes. Muito obrigado por vocês terem me assistido, por vocês terem me ouvido, e eu creio que estamos vivendo novos tempos. Eu estou agora fazendo uso de um instrumento que eu fui crítico disso, você vê? Mas ficou mais fácil hoje nós evangelizarmos, porque eu posso estar sendo assistido aqui, né, pelos técnicos desse estúdio, como eu posso estar sendo assistido até no Japão nesse momento, porque lá são 10 horas da noite. Quem me garante? O Evangelho agora, ele vai transcender todo e qualquer obstáculo que até então eram impedimentos para o seu avanço. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.